Olá, boa noite. Foi autuado por tentativa de homicídio o policial rodoviário federal aposentado que atirou no próprio pai em Vitória. Ele é acusado ainda de agredir 2 funcionários no condomínio onde mora, em Vila Velha. Por isso, também vai responder por ameaça e lesão corporal. O PRF aposentado foi levado para o DHPP na capital. Em seguida, um grupo de pedreiros que fazia uma obra no prédio onde o detido mora chegou para prestar depoimento. Antes de se render, o policial chegou a agredir pelo menos 2 dos trabalhadores. Deu uma marretada nesse companheiro nosso e deu uma coronhada de revólver em outro cara que não está aqui. O prédio em que o policial aposentado mora foi cercado pela equipe do Batalhão de Missões Especiais da PM na Praia da Costa, em Vila Velha, pela manhã. Ele estava sendo procurado porque na noite anterior atirou contra o próprio pai, no bairro Bento Ferreira, aqui na capital. Ele falou que é o filho dele. Ele está vivo ainda. O idoso de 80 anos levou 2 tiros. Ele mora sozinho nesta casa no bairro. Aluga imóveis na região. O crime assustou quem conhece a vítima. Uma pessoa boa, tranquila, gostava de brincar, de se relacionar com todo mundo. Todo mundo conhece aqui no bairro. A gente ouviu os tiros, a gente ficou assim, sem entender o que aconteceu. A gente achou que fosse alguma coisa no bar ao lado, né? Nem achou que fosse lá, nunca imaginei. Pela manhã, durante a operação para a prisão do PRF, o prédio na Praia da Costa precisou ser esvaziado. Ontem a gente já tinha sabido já desse ocorrido, né, em relação ao pai dele. E hoje, mais cedo, todos nós do condomínio fomos nos pegos de surpresa, porque fomos avisados que a gente teria que evacuar, né, o apartamento, as nossas casas, né? Então, quando a gente já se deu por conta, os policiais já estavam na área, né? Já dando conta do controle da situação. O major que liderou a operação contou que se deparou com um policial aposentado no corredor do prédio. Encontrou ainda drogas e munição no apartamento do detido. No momento que a gente chegou no corredor do primeiro andar, nós nos deparamos com ele já numa situação de rendição. Ele estava com as mãos levantadas para o alto e informando que estava armado, a arma dele estava na cintura. Foram encontradas várias munições no apartamento, assim como entorpecentes, carregadores de pistolas. Então todo esse material foi recolhido. O policial rodoviário federal foi aposentado em 2008 por invalidez. Segundo pessoas que o conhecem, ele teria problemas psicológicos e também com drogas. O depoimento que ele prestou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi interrompido várias vezes porque o detido ainda estava muito alterado. A vizinha, que também é síndica do prédio, contou que o policial rodoviário federal aposentado chegou a ser internado este ano, mas até então não havia arrumado problema com ninguém. Como ele não é casado, ninguém da família mora aqui, aí o pai dele achou melhor internar ele, mas acabou saindo. Olha, gente, o delegado Marcelo Cavalcante, que está à frente das investigações, falou sobre o caso. Hoje, após ele ser preso pela Polícia Militar, ele estaria no seu condomínio ameaçando e agredindo algumas pessoas de uma empresa contratada que estaria fazendo serviço de manutenção no prédio, no edifício. Inclusive, ele está sendo autuado por 6 crimes de ameaça e 2 lesões corporais, considerando que ele deu uma coronhada em uma dessas vítimas. Também ele jogou um martelo que atingiu o braço dessa vítima. A Polícia Civil não tem dúvida que ele é o autor dos disparos que vitimou o pai. A própria vítima, de 80 anos, genitor do autor, falou que quem tinha atirado foi o próprio filho. O autor encontra-se claramente transtornado, com falas desconexas, olhos vermelhos, típico de quem está usando droga. A Polícia Civil, hoje, ela está lavrando esse auto de delito, mas ela também está suscitando um incidente de insanidade mental, que é previsto no Código de Processo Penal, quando existe dúvida acerca da saúde mental daquele indivíduo que cometeu o crime. Susto em Cariacica, um taxista perdeu o controle e causou um acidente em Campo Grande. Vários produtos dessa barraquinha estão espalhados. Uma moto também caiu no chão. Tudo isso aconteceu depois desse táxi que aparece no vídeo ter perdido freio em uma ladeira e atingido uma idosa, um carro
uma moto e uma barraca de brinquedos que fica na calçada. Na foto dá para ter uma noção ainda melhor do estrago feito na dianteira do táxi e na traseira do outro veículo. Além disso, os brinquedos e acessórios da barraca ficaram todos jogados no chão. O caso aconteceu em uma rua que liga a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O táxi descendo, ele perdeu o freio aqui na frente do Casco Curto. Aí nisso que perdeu o freio, pegou a moto, pegou uma senhora também e pegou no carro da frente. A sorte que tinha um carro da frente, né? Se não tivesse, o carro, como estava sem freio, poderia ter passado por cima da mulher, mas graças a Deus nada grave aconteceu. Nada, deu uma batida muito alta, tanto é que a outra funcionária que trabalha comigo ouviu de lá de dentro da cozinha. A gente já foi lá para fora ver o que estava acontecendo e quando a gente chegou lá, a gente se deparou com a cena, aglomerou um monte de pessoas, né, para poder saber o que estava acontecendo. A idosa que foi atingida ficou com feridas leves, mas estava com dores no corpo. Porém, o atendimento médico foi acionado e não apareceu no local para prestar socorro. O triste, né, que teve aí que a gente chamou a polícia para vir fazer uma ocorrência, chamou uma ambulância e até agora nenhum dos dois chegou. Testemunhas relataram que o taxista estava com um passageiro no carro e saiu do local chorando muito. A carteira dele estava fora da validade. Foi dessa ladeira que o táxi desceu totalmente desgovernado e causou o acidente. A barraca que foi atingida ficava nesse espaço aqui da calçada e teve parte dela quebrada. O ambulante precisou recolher o que sobrou da barraca porque era impossível continuar o trabalho. De acordo com os comerciantes aqui da região, esse trecho já é conhecido por vários acidentes aqui. Acontece acidentes ali, principalmente nessa parte que é meio que o trevo, né, que é o encontro de carros ali, e sempre vem acontecendo isso aqui. Olha, a Polícia Militar foi ao local, mas como não houve vítimas e os envolvidos não foram mais encontrados, a ocorrência foi encerrada. O Réveillon de Vitória foi cancelado. A decisão foi anunciada agora há pouco pelo prefeito Lorenzo Pasolini. Nosso repórter Yuri Demuner tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, é isso mesmo, essa decisão de cancelar o Réveillon aqui na capital acabou de ser anunciada pela Prefeitura durante uma coletiva de imprensa, agora há pouco mesmo aqui na Prefeitura de Vitória. E isso quer dizer o quê? Que a tradicional queima de fogos ali na praia de Camburi, que todo mundo, né, se reúne para acompanhar aquele espetáculo, está cancelado por parte da Prefeitura de Vitória e também nenhum show, nenhum evento cultural vai ser fomentado pela Prefeitura da capital. O prefeito Lorenzo Pasolini destacou que o momento aqui da pandemia na capital do estado, em Vitória, é bom, é um momento estável, o número de vacinados também é alto, a oferta de vacinas já passa de 100% aqui da população. A prefeitura pede que os capixabas aqui da capital se vacinem, mas ele, em reunião com outros setores e com especialistas também, que estão acompanhando mais a fundo essa pandemia, decidiram, pela segurança da população aqui de Vitória, cancelar todo evento que possa causar algum tipo de aglomeração nessa virada aí do dia 31 para o dia 1º de janeiro deste ano. O prefeito também destacou, né, que o momento é bom, mas que a segurança das pessoas vem em primeiro lugar justamente também com a chegada dessa nova variante ao Brasil, 2 casos já confirmados lá em São Paulo. Pois bem, o que o prefeito também destacou é que os eventos particulares podem acontecer sim, seguindo todas as regras, né, todos os protocolos de segurança. As casas de show podem sim convidar os participantes para fazerem a virada de ano. Isabela, são essas informações, Réveillon mesmo, só ano que vem. Isabela, uma boa noite para você. Obrigada, Yuri, pelas informações. Não vai ter festa, mas difícil segurar as pessoas, né, para ir para a orla, né? Vamos aguardar. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado vai publicar amanhã no Diário Oficial uma nota técnica com as orientações para as festas de fim de ano. Em instantes, redução do imposto vai deixar o feijão e o arroz mais baratos aqui no Espírito Santo. A gente já volta. A extração ilegal de pau-brasil teria movimentado cerca de 240 milhões de reais aqui no estado. Foi o que identificou uma investigação da Polícia Federal. A madeira era utilizada para produzir violino. Os 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nas cidades de Linhares, Aracruz, Santa Teresa e também João Neiva. As investigações apontam que o grupo era especializado em explorar e vender ilegalmente espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, em especial o pau-brasil. Esse grupo de pessoas, uma organização criminosa dividida entre extratores, atravessadores, grandes artesãos, grandes empresários,
eles utilizavam créditos fictícios da madeira para poder acobertar e trazer uma aparente legalidade na madeira que era extraída de forma ilegal de unidades de conservação. Segundo a Polícia Federal, a madeira era transformada em arcos de violino. Depois, tudo era vendido em outros países, sem qualquer controle das autoridades brasileiras. Os melhores arcos de violino são produzidos com a madeira pau-brasil, que só é encontrada no nosso país. Alguns arcos produzidos aqui em solo capixaba que chegam a ser anunciados por $2.600. A maior parte dos arcos produzidos ilegalmente com o pau-brasil seguia para os Estados Unidos. Por isso, uma agência norte-americana também participou da ação. As investigações começaram em 2018, após fiscalizações realizadas pelo IBAMA e que resultaram na emissão de mais de 100 autos de infração. Não tinham qualquer documento, não tinham empresas, né? São simplesmente fornecedores de produtos florestais retirados ilegalmente da natureza. A retirada de árvores é proibida em unidades de conservação. Até o momento, mais de 42 mil arcos feitos com o pau-brasil foram apreendidos. A polícia estima que o grupo lucrou cerca de 240 milhões com a atividade criminosa. Essa organização criminosa, ao que tudo indica, lucrou mais de 240 milhões de reais com essas operações. E as apreensões de hoje, numa estimativa rápida, a gente imagina que nós conseguimos apreender cerca de 10 milhões de reais hoje em madeiras e arcos de violino. O governo do estado zerou o imposto sobre circulação de alimentos como arroz e feijão. Com a retirada dos 7% do ICMS, o quilo do feijão, que está em média R$ 8,00, vai ter um desconto de até 64 centavos. Já o arroz, que custa em média R$ 20,00 o saco com 5 quilos, terá um desconto de até R$ 1,40, isso para o consumidor final. No armário, 2 sacos de arroz, feijão e outros alimentos que compõem o cardápio do almoço e da janta. Estamos na cozinha da casa da Jéssica, uma esposa, mãe e dona de casa. Ela mora com os 2 filhos pequenos, a irmã e o marido, que é o único da casa que está trabalhando no momento. Ela faz um malabarismo nas compras. Na compra, as prioridades é sempre o grosso, né? O arroz, o feijão, o óleo, um sorvetinho, alguma coisa assim, a gente não pega, porque acaba subindo o preço, né? As coisas não tá barato, tá caro e tem que ir pegando promoção. Durante a pandemia, o marido ficou afastado do trabalho por um tempo e há 2 semanas retornou às atividades. Para eles, foi um período de muitas dificuldades. Nesse período foi muito preocupante, né? Porque dá conta de criança, o mantimento dentro de casa, né? Mas aí a gente teve contribuição de cesta básica, tanto da escola quanto da Igreja Católica, que ajudou a gente. Foi o que deu para segurar a barra. É que alguns alimentos tiveram um reajuste no imposto aplicado sobre eles e podem chegar à mesa dos capixabas mais baratos. Foi sancionada a lei que reduz o ICMS do arroz e do feijão, ou seja, o imposto sobre esses produtos. A alíquota, que é o percentual aplicado sobre esses 2 alimentos, antes era de 7%, agora ela está zerada. Com isso, as famílias capixabas têm a possibilidade de economizarem pelo menos um pouquinho nas próximas compras do mês. A gente tem que entender que o ICMS ele não incide diretamente na produção da mercadoria, né? Ele incide na distribuição, na circulação. Então, ele incidiria sobre toda a parte de logística, a parte de trazer do campo para a mesa do consumidor. Não necessariamente significa que se baixou de 7 para 0, vai baixar o preço em 7%. Mas e aí, será que essa redução vai influenciar na hora de colocar o arroz e o feijão no carrinho? Pode imaginar que vai ter uma diminuição do preço. Não, como eu falei, não em 7% exatamente o que incidia, mas em alguma margem dessa dinâmica. E a outra coisa, feijão e arroz são itens que fazem parte da dieta das pessoas e são consumidos com bastante frequência, né? A incidência, principalmente nas pessoas, nas famílias que consomem mais essa mercadoria, tende a diminuir um pouco esse preço, né? Vai nos ajudar bastante, né? Pelo menos vai dar para comprar uma coisinha a mais, né?
A lei que isenta a cobrança do ICMS sobre o arroz e o feijão no Espírito Santo já entrou em vigor. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, uma renúncia fiscal de aproximadamente 40 milhões de reais por ano, mas que vai beneficiar a população capixaba. As dunas de Itaúnas e o Santuário de Anchieta são as duas principais apostas do turismo para o verão. Além dos pontos turísticos que já existem aqui no Espírito Santo e são conhecidos, né? A ideia agora é movimentar esses dois belos locais capixabas. Anchieta, litoral sul do estado, é conhecida por suas praias e também pela força histórica. É lá que está o já restaurado Santuário de Anchieta. No extremo litoral norte, temos a famosa Itaúnas. Conhecida pelo seu forró, a vila é um convite ao passeio e à diversão. Agora o foco do turismo do Espírito Santo está nesses dois paraísos. Nós temos como destinos, novos destinos nacionais, Itaúnas e Anchieta, pelos investimentos que foram feitos pelo governo do estado e também por outros parceiros, na indicação então desses territórios como espaço de diluir o turista na orla do estado do Espírito Santo, especialmente trazendo mais turistas para todo o estado. E para isso, pensando já no verão 2022, as regiões, segundo o governo do estado, estão preparadas para receber os turistas. Os investimentos feitos em melhoria da infraestrutura de estradas em Itaúnas, ligando Conceição da Barra a Itaúnas, em especial também o Santuário de Anchieta e também as infraestruturas colocadas na orla de Anchieta, fazem com que os destinos nacionais, que já são hoje destinos de Guarapari, Pedra Azul, Vila Velha, Vitória, possam ser ampliados, né, em forma de convite aos agentes de viagem que lancem seus pacotes nacionalmente para Anchieta e para Itaúnas. Essa aqui é uma das diversas paisagens que você pode encontrar ao visitar o Espírito Santo. Você, capixaba, e qualquer outra pessoa que vem conhecer um pouco mais do nosso estado. Infelizmente, durante a pandemia, foi difícil, o turismo amargou aí prejuízos grandes. A ideia agora é retomar, é trazer gente de volta para cá. A campanha que a gente está lançando, a campanha para valorizar o turismo dentro do Espírito Santo, é o ato de capixabear, é o ato da gente poder, de fato, destacar tudo de bom que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo, para os capixabas, mas também vamos divulgar para os estados que estão mais presentes conosco aqui. Turismo com responsabilidade. Vale ressaltar que a matriz de risco ainda está valendo. A expectativa é de mapa azul em breve, para poder receber com todo carinho quem quer conhecer o nosso estado. A gente está fazendo um trabalho que é para a gente poder resgatar, recuperar com muita responsabilidade, né, o ato das pessoas fazerem o turismo interno e a gente poder gerar renda, gerar oportunidade para os capixabas que trabalham com turismo. Laranja da Terra é a primeira cidade capixaba em risco azul para a transmissão da Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes. Mais de 96% dos adultos estão vacinados com a segunda dose na cidade. 90% dos idosos receberam a dose de reforço e a vacinação dos adolescentes superou o indicado pelo Ministério da Saúde. A seguir, tem alerta de chuva para o Espírito Santo. Os detalhes, já já. Tem alerta de tempestade para todo o estado. O risco é maior nas áreas em vermelho, que aparece no mapa aqui para você. No litoral norte, o risco é um pouco menor. O tempo já mudou durante a tarde, o céu começou a ficar nublado em quase toda a Grande Vitória. E segundo o Incapé, pode chover granizo, ainda podem ter raios e rajadas de vento. Esse aviso, gente, vale até amanhã. Então, se proteja e se cuide. Amanhã a gente está aqui novamente, viu? Te aguardando às 7h15. Até lá, boa noite.